Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Como é maravilhoso estarmos juntos, cultuando a Deus, adorando ao Senhor. Lá na Igreja Congregacional, no Bairro das Indústrias, começa às 18 horas, um pouquinho mais cedo, então pude participar do período de louvor e ainda um pouco mais. Então me direcionei aqui à igreja, graças a Deus pude chegar a tempo de louvarmos, cantarmos ao Senhor e poder ministrar a sua palavra nessa noite. Que Deus fale ao nosso coração, como já foi suplicado ao Senhor, foi pedido ao Senhor, que Deus ministre a cada um de nós. Eu quero desde já agradecer o convite, louvo a Deus pela vida do pastor Leonardo, tem sido um companheiro de ministério, tem sido uma bênção na minha vida, na vida da minha família, na igreja lá no Bairro das Indústrias, a igreja no período que ficou sem pastor. O pastor Leonardo foi usado por Deus lá para ajudar a igreja naquele momento, né? E Deus foi guiando a sua igreja com paz, né? E soberanamente o Senhor nos guiou até aquele lugar para estarmos pastoreando aquela igreja. E quando voltamos da Bolívia, no final de 2015, o nosso propósito era passar o ano de 2016 aqui, termos um ano assim, mais de descanso, né? Eu queria ficar mais como pastor auxiliar. Não tá? Eu vinha desde 1998 plantando igrejas, então eu estava bem cansado, né? Juntamente com a minha família, e o nosso propósito era ficarmos no ano de 2016 sem pastorear nenhuma igreja, e 2017 irmos para um país da África chamado Guiné Equatorial. Mas estávamos sujeitos à vontade de Deus, né? Deus é soberano, Ele é o Senhor, nós somos servos, e Deus soberanamente me guiou a estar lá na Igreja Congregacional do Bairro das Indústrias. Fui eleito lá, e a igreja onde eu me converti, onde fui alcançado pela graça de Deus, onde fui batizado, onde me casei, e 17 anos depois, Deus me deu o privilégio, tem me dado o privilégio de pastorear aquela amada igreja. Louvado seja Deus por tudo, por sua vontade soberana. Eu quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nós vamos ler a princípio somente 3 versículos, versículos 8, 9 e 10. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Os irmãos podem sentar. Nós vamos estar refletindo nessa noite sobre o seguinte tema: Deus nos chama a sofrer por Ele e sua causa. Deus nos chama a sofrer por Ele e sua causa. Essa é uma mensagem, até o tema dessa mensagem, queridos, não é atrativa para aqueles que não conhecem a Cristo. De forma nenhuma é atrativa para aqueles que não conhecem, né? Deus chamar ao sofrimento, Deus chamar a sofrer por Ele e pela causa dele, ou seja, a causa do Evangelho, da propagação do Evangelho, isso não atrai aqueles que não conhecem a Cristo. E, infelizmente, até mesmo aqueles que conhecem a Cristo, mas têm se deixado influenciar por tantas doutrinas falsas, contrárias ao Evangelho, não atrai a ele um tema como este, e o que vamos tratar aqui. Deus não só nos livra das aflições, das angústias, mas também nos conduz a elas e nos chamou para sofrermos por causa dele
e por causa também da propagação do seu evangelho. Vou repetir aqui. Deus não só nos livra das aflições, Ele nos livra das aflições, sim. Ele nos livra das angústias, mas Ele também soberanamente nos conduz às aflições, às angústias. E Ele nos chamou para sofrermos por Ele e pela causa do Evangelho, pela proclamação do Evangelho. Deus libertou o povo lá no Egito e guiou aquele povo até o deserto. E eles passaram duras provações lá no deserto. E o próprio Deus declarou que foi Ele mesmo quem guiou o povo até lá, para que eles fossem provados, para que eles passassem fome. Eles passaram fome, experimentaram da provisão de Deus, mas antes passaram fome, passaram sedes, sofreram de diversas formas. Mas o próprio Deus os conduziu para agir na vida deles, para ensinar a eles a depender do próprio Deus, a conhecer a sua lei, a conhecer a sua palavra e viverem para o Senhor. Nós podemos entender e ver claramente nas Escrituras que Deus guiou a vida de José até o Egito. Mas a forma que Deus guiou José até o Egito foi debaixo de muito sofrimento. Os irmãos queriam matá-lo, ele foi rejeitado, foi vendido, chegou lá na casa de Potifar, ficou como escravo, depois foi acusado injustamente e foi preso, ficou alguns anos preso. Todo aquele sofrimento, José veio compreender e declarar para os seus irmãos, dizendo: Deus me enviou adiante de vós, não foram vocês que me enviaram aqui, foi Deus que me enviou. Eu acredito que José, irmãos, não compreendeu tão rapidamente isso. Ele passou por todo um processo para chegar lá na frente e compreender o propósito de Deus, que Deus tinha conduzido a ele às aflições, ao sofrimento, e ele deveria sofrer pelo Senhor, por amor ao Senhor e pela causa, pela obra de Deus. Ele entendeu isso de uma maneira muito clara. Quando nós olhamos para a vida de Jó, entendemos que foi o próprio Deus quem o guiou, quem o levou ao sofrimento, para se revelar para ele. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Depois de passar, já no finalzinho da sua provação, ele diz que conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora, naquela situação, diante de tudo que ele tinha vivenciado, e como Deus se revelou para ele, ele disse: mas agora os meus olhos te veem. A intimidade que Jó tinha com Deus e o processo que Deus usou foi um processo de um sofrimento muito duro. E por toda a Escritura, irmãos, nós podemos ver como Deus guia o seu povo, guia os seus servos e chama os seus servos ao sofrimento, a sofrer por ele, a sofrer por sua causa. Isso faz parte da vida cristã. Veja o texto aí, 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 12. 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 12. Ele diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aqui a Timóteo: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente, consagradamente, dedicadamente em Cristo Jesus serão perseguidos, inevitavelmente. O servo de Deus, John MacArthur, ele disse assim: quanto mais você for como Cristo, mais o mundo o tratará como tratou a Cristo. Como foi que o mundo tratou a Cristo? Talvez você não receba muita perseguição, porque não há muita semelhança com Cristo. Quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, será que como cristãos nós temos sido duramente perseguidos? E a Bíblia diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. É verdade que na história da igreja, os momentos mais duros, a igreja passou por momentos muito duros de perseguição, mas Deus sempre trazia momentos de alívio. A igreja primitiva mesmo, logo no início, ela não foi perseguida. Logo em seguida, sim, começou a enfrentar perseguições, e essa perseguição foi se tornando cada vez mais dura.
Mas o que fez com que aqueles cristãos fossem perseguidos era por conta da mensagem que eles transmitiam, porque eles se pareciam com Jesus, eles viviam uma vida piedosa em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo chama ao jovem pastor Timóteo a participar dos seus sofrimentos. Veja aí no capítulo 2 e o versículo 3. Ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. O bom soldado de Cristo Jesus sofre. O bom soldado de Cristo Jesus precisa estar disposto a sofrer. Paulo estava exortando e animando aquele jovem pastor que estava vivendo uma ferrenha oposição. Pessoas que se declaravam cristãs estavam voltando atrás, justamente por conta da perseguição que sofriam. Timóteo estava sendo tentado a isso. E Paulo estava encorajando a participar com ele dos sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ele estava chamando Timóteo a não voltar atrás, a não desanimar, mas vamos juntos, vamos sofrer juntos. E quem estava falando sobre tudo para Timóteo era o Espírito Santo. O Espírito Santo que é Deus e que nos chama a sofrer por Ele e a sofrer por sua causa, pela causa do Evangelho, pela propagação do Evangelho. Uma pergunta, irmãos, para nós refletirmos. Para você, de uma maneira pessoal, também refletir. Quais são, geralmente, os motivos de seus sofrimentos? Quais são, geralmente, os motivos do seu sofrimento? Pelo que você mais sofre, geralmente? É pela causa do Evangelho? É por se parecer com Jesus? Você sofre, por isso, perseguições, aflições, oposições, por ser cristão. Entendemos que sofremos diversas aflições por conta das consequências da própria queda, do próprio pecado que entrou no mundo de uma maneira geral. Então, todos os seres humanos vão sofrer por isso. Também sofremos, irmãos, por ataques diretos do diabo, por ataques de demônios. O diabo se opõe ao povo de Deus e vai atacar o povo de Deus. Então, ele vai criar situações, e dentro da permissão de Deus, ele age trazendo sofrimento, trazendo angústia. Sofremos também por causa dos nossos próprios pecados. Sofremos por nossa desobediência a Deus de uma maneira particular. As consequências do pecado certamente nos trará sofrimento, nos trará angústia. Mas esse sofrimento aqui, que estou destacando e trazendo, é um sofrimento por Cristo e pela causa de Cristo. E desse sofrimento aqui, nós devemos participar, nós não podemos recuar. Nós devemos perseverar, seguindo a Cristo, servindo a Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. Bem, queridos, o texto que nós lemos, eu quero chamar a sua atenção para ele nesse momento. O versículo 8, ele diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. O apóstolo Paulo, ele falou muito do exemplo dele, e quando ele escrevia as cartas, ele sempre falava da vida dele. E o interesse dele não era para que as pessoas olhassem para Paulo e pudessem ver a ele como um super crente, como um super homem, de forma nenhuma. Mas aquele homem viveu tão intensamente a vida cristã e levava em seu próprio corpo as marcas de Cristo. O sofrimento da vida cristã era um exemplo de perseverança, ele era um exemplo de renúncia muito grande. Mas ele constantemente está apontando para Jesus, sobretudo, ele vai mostrar que Jesus é infinitamente superior a ele, em perseverança, em suportar o sofrimento. Então ele diz aqui: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi. Quando ele fala aqui sobre lembrar de Jesus Cristo, olhe para Jesus, veja o que ele fez, veja o que ele suportou,
Veja como ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E veja que ele ressuscitou, ele é o próprio Deus. Ele suportou todas as coisas. Ele, diferente do apóstolo Paulo, que tinha deixado o convívio com os seus familiares, o convívio com os de sua nação para ir a outras nações, teve que renunciar e ser perseguido pelos da sua própria nação. O Senhor Jesus deixou a sua mais alta glória. Ele se fez carne e habitou entre nós sendo Deus. Ele venceu a morte pelo poder dele mesmo, da sua própria divindade. Ele disse: ninguém pode tirar a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Ele ressuscitou, demonstrando assim que é o Cristo, que é Deus sobre todas as coisas e que ele tem poder sobre a morte, sobre tudo. Mas também quando ele diz descendente de Davi, ele chama a atenção para a natureza humana de Jesus. A natureza humana que Jesus assumiu. E nós podemos olhar para Jesus como Deus, e devemos olhar para Ele como Deus e o adorar, mas devemos olhar para a natureza humana que Ele assumiu, Ele sendo 100% Deus, 100% humano. E quando nós olhamos para Jesus e vemos o que Ele suportou, a sua dor, o seu sofrimento, a rejeição, toda a rejeição que Ele sofreu, isso nos leva, irmãos, a perseverarmos na vida cristã, a não desistirmos, a sofrermos pelo Senhor, a sofrermos pela causa dEle, por causa dEle. E ele diz aqui, segundo o meu evangelho, não que o evangelho era de Paulo, mas ele sabia que tinha sido incumbido para pregar aquele evangelho. Ele vivia de uma maneira intensa, ele pregava e ensinava de uma maneira intensa aquele evangelho. E ele agora vai dizer aqui no versículo 9, pelo qual estou sofrendo até algemas. Ele estava preso naquela ocasião, e ele disse que estava sofrendo até algemas como malfeitor, como criminoso. Os cristãos, quando foram perseguidos por Nero e também por outros imperadores, eles eram tidos como criminosos. Eles eram tidos como aqueles que estavam se rebelando contra o imperador. Eles declaravam ter um rei, declaravam ter um senhor soberano sobre eles, e isso fazia com que afrontasse ao governo romano. Mesmo os cristãos sendo sempre orientados a se submeter às autoridades superiores. Claro que sobretudo a Deus, sobretudo a ordem de Deus, a lei de Deus. Mas quando eles declaravam que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo era o Rei dos Reis, isso afrontava as autoridades superiores, e eles eram crucificados, iam ser mortos, muitos deles foram mortos na arena, torturados como criminosos, como aqueles que se insurgiram, que se rebelaram. Então ele foi tratado dessa forma como malfeitor, mas ele tinha plena consciência de que ele não era um malfeitor, ele não era um criminoso. Ele estava fazendo a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Aí ele diz, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está algemada. Irmãos, Paulo aqui estava preso em Roma, foi a sua última prisão, ele foi preso algumas vezes, e ele aproveitou a oportunidade, onde ele estava na prisão, para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho. Ele sabia que Deus o tinha enviado para aquele lugar. O apóstolo Paulo foi por vários lugares, pregando o evangelho por várias cidades, várias regiões, mas ele foi preso algumas vezes, e naquela ocasião que ele tinha plena convicção de que seria a última prisão dele, de que a sua vida já estava para ser oferecida em sacrifício, em libação ao Senhor, ele seria decapitado. Ele entendeu claramente que não somente aquela prisão, mas as suas prisões contribuíram para o avanço do evangelho. E ele mesmo aproveitou a oportunidade que Deus estava lhe dando para pregar o evangelho. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, em Filipenses, no capítulo 1, depois nós vamos voltar para esse texto. Filipenses, capítulo 1, versículos 12 e 13. Filipenses capítulo 1, versículos 12 e 13. Ele diz assim,
quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui não era a última prisão dele, quando ele escreveu para os filipenses, mas ele entendeu claramente que Deus o levou à prisão algumas vezes, e ele teve a oportunidade de pregar o Evangelho. O Evangelho de Cristo foi conhecido por toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era uma guarda especial do imperador e de sua família. Eram soldados muito experientes, soldados que traziam segurança ao imperador, a outros oficiais e familiares também, e era muito difícil chegar até eles. E o que Deus fez? O Senhor soberanamente levou Paulo para aquela prisão, para que ele tivesse a oportunidade, enquanto estava ali, os soldados, se turnando constantemente para vigiar a ele, porque ele era tido como um grande revolucionário, cristão. E enquanto ele estava ali, ele estava anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho para os da casa de César, que era um ambiente de muita prostituição, promiscuidade, impiedade. Mas ele estava ali pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Ele entendeu que ele não era prisioneiro de César, ele era prisioneiro de Cristo. Ele estava ali para cumprir a vontade de Deus. Agora veja aí, no capítulo 4, versículo 22. Capítulo 4, versículo 22, quando ele já está trazendo aí as saudações finais, ele diz assim: todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. Pessoas que estavam lá na casa de César, ouviram o Evangelho e foram alcançados pelo Evangelho. Irmãos, Deus soberanamente nos conduz a lugares, a convívio com pessoas, e onde Ele nos coloca, Ele faz isso para que nós venhamos anunciar o Evangelho, pregarmos o Evangelho. Deus colocou você entre os vizinhos com quem você convive, para que aqueles vizinhos possam ver Jesus em você e ouvir de Jesus através da sua boca. Não só o testemunho. Nós temos ouvido muitas pessoas dizendo para ele: olha, eu tenho só que dar meu testemunho, eu já estou evangelizando com o meu comportamento. De forma nenhuma. Isso faz parte do viver cristão. É necessário que as pessoas também possam ver em nós um testemunho cristão. Mas nós devemos proclamar. Jesus disse: ir e pregai o Evangelho, anunciar o Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então Deus colocou você, por mais que a sua vizinhança seja difícil, e talvez muitos cristãos até murmurem, a gente talvez não, certamente escutamos cristãos murmurando de vizinhos que são tão difíceis. Por que Deus te colocou ali? Porque Deus te colocou no trabalho onde você está? Porque Deus te colocou na universidade? Porque Deus te colocou no bairro onde você está? Porque Deus te colocou nessa igreja? Porque Deus te colocou nesse lugar. Deus é soberano e guia o seu povo soberanamente. E Deus quer usar as nossas vidas. Paulo compreendeu, aquele que estava indo de cidade em cidade, pregando o Evangelho, de região em região pregando o Evangelho. Algumas vezes ele foi preso. E quando ele estava lá, sofrendo pelo Senhor, muitas vezes maltratado mesmo, muito maltratado, ele estava ali sofrendo com uma alegria, sofrendo pelo Senhor e pela causa do Senhor, aproveitando a oportunidade que Deus tinha lhe dado. Então foi Deus que o conduziu ao sofrimento, foi Deus que o chamou ao sofrimento, foi Deus que o chamou para que ele sofresse pela causa dele. Então, veja onde Deus lhe colocou. Nós devemos frutificar onde Deus nos colocou. Devemos glorificar a Deus com o nosso testemunho, mas também com a proclamação do Evangelho. Muitas vezes, irmãos, nós vemos cristãos buscando
grandes igrejas, megas igrejas, muitas vezes até mesmo por conta do status, e deixa de servir a Deus onde Deus o colocou e foge disso. Por que Deus soberanamente lhe trouxe para essa igreja? Eu perguntava ontem a um grupo de irmãos que tem um discipulado, por que Deus soberanamente lhe trouxe para essa igreja? Tem tantas igrejas evangélicas por aí. Deus quer usar a sua vida aqui. Deus quer usar você aqui tremendamente. Deus quer usar você no dia a dia. Essa é a vontade dele, que venhamos frutificar para a glória dele. E nós, irmãos, todas as vezes que decidirmos dedicar a nossa vida a Deus, consagrar, viver piedosamente, consagradamente, vamos sofrer perseguições. Vamos sofrer rejeições, às vezes dos familiares, de colegas, no trabalho, mas não podemos recuar, não podemos desistir, mas seguir firmes, servindo ao Senhor. Voltando para o texto lá de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, ele diz, pelo qual estou sofrendo até algemas. Nós podemos ver nesse texto aqui, queridos, a causa dos sofrimentos do apóstolo Paulo. Ele vai declarar aqui pelo menos duas causas pelas quais ele sofria. A primeira causa era pelo próprio Cristo, era pelo próprio Senhor. Versículo 9 ele diz, pelo qual estou sofrendo. Pelo Senhor estou sofrendo, por aquele que morreu na cruz, por aquele que ressuscitou, por aquele que é o Senhor, por aquele que se fez carne e habitou entre nós, que foi obediente até a morte, morte de cruz. Eu estou sofrendo por Ele, estou sofrendo pelo Senhor, estou participando dos seus sofrimentos. Mas no versículo 10, ele diz assim, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Ele vai dar aqui um outro motivo pelo qual ele sofria. Claro que tudo era para a glória de Deus. E ele sofria e suportava tudo por causa dos eleitos de Deus, para que também eles obtenham a salvação. Aqui, irmãos, nós necessitamos lembrar da doutrina da eleição. Necessitamos lembrar de que Deus soberanamente, antes da criação do mundo, escolheu muitos para a salvação. Ele predestinou, estabeleceu previamente o destino daqueles que Ele escolheu. E somente os eleitos em Cristo serão salvos. Somente aqueles que ainda não se converteram, mas são eleitos do Senhor, ouvirão a palavra de Deus e se converterão ao Senhor. Essa é uma doutrina bíblica. A Bíblia mostra isso. Claro que, irmãos, nós não sabemos daqueles que estão no mundo, quem são os eleitos de Deus, para pregarmos somente a Ele. Deus não nos manda pregar aos eleitos de uma maneira específica. Deus nos manda pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. O texto de Atos, capítulo 13, versículo 48, diz assim, os gentios ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Muitas pessoas ouviram a palavra de Deus. Aqui eles trazem um resumo da missão, do início da missão, quando Barnabé e Saulo saíram para pregar o Evangelho. Diz que os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Só creram aqueles que foram destinados para a vida eterna, aqueles que foram eleitos pelo Senhor. Então o apóstolo Paulo tem isso de uma maneira muito clara. Os eleitos em Cristo serão alcançados. O Senhor soberanamente fará isso. E Ele tem feito isso, e Ele faz isso através da sua igreja. A igreja precisa pregar o Evangelho. Ele entende que Deus é soberano em ter escolhido antes da fundação do mundo, em ter predestinado, em garantir que esses eleitos serão salvos, mas Ele também entende a sua grande responsabilidade.
E a grande responsabilidade dele, como ele expressa no versículo 10, por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Escrevendo aos Coríntios, ele disse que fazia o possível, fazia de tudo, para ganhar o maior número possível. Tudo que era legítimo. Ele não negociava o evangelho, mas ele fazia de tudo. E ele suportou tantas coisas. O apóstolo Paulo, que foi apedrejado e pensaram que ele estava morto, levaram ele para fora da cidade. Depois aquele homem se levanta todo ferido, sangrando, e sai, e continua na sua missão. Ele não para, ele não desiste, ele continua proclamando, anunciando o reino de Deus. Irmãos, muitas vezes nós desanimamos tão facilmente na vida cristã, tão facilmente. Nós podemos pensar nesse período da pandemia, que estamos vivendo ainda. Já vivemos momentos mais difíceis, mas quantos cristãos esfriaram espiritualmente? Quantos cristãos estão frios espiritualmente, até voltaram a congregar, outros não voltaram, mas estão frios espiritualmente dentro da própria igreja e não passaram por uma grande perseguição. Somos, irmãos, muito vulneráveis, muito sensíveis ao sofrimento. Muitas vezes, irmãos, priorizamos tantas coisas, e não a vontade de Deus, e não a glória de Deus, e não vivermos para a glória de Deus. Uma adolescente muito dedicada lá na igreja, um exemplo de menina dedicada ao Senhor, e busca fazer as coisas com muito zelo. Ela chegou recentemente para mim, ela está no primeiro ano do ensino médio, e está fazendo um outro curso agora. E ela disse: pastor, olha, eu preciso dar um tempo em relação ao louvor. Por quê? Porque eu estou fazendo esse curso, e esse curso que era para ser feito em 1 ano, eles estão agora fazendo com que seja realizado em 5 meses, então estão exigindo bastante, e também tem os meus estudos. Eu falei para ela: não faça isso. A primeira coisa que você vai sacrificar é a obra de Deus, algo específico que Deus lhe deu para fazer. A primeira coisa que você vai sacrificar é isso. Eu falei para ela: não faça isso. Peça sabedoria a Deus para administrar o seu tempo. Peça capacidade a Deus. Deus vai te dar capacidade, mas não faça isso. Ela disse: amém, pastor, eu não vou fazer. Eu vou continuar. Mas isso nos chama bastante atenção, irmãos, como muitas pessoas priorizam tantas coisas, e por qualquer coisa, deixa a obra de Deus. Deixam a obra de Deus. Por quê? Porque Deus não é prioridade. Deus não é prioridade. A causa de Deus não é prioridade. Não existe amor mesmo ao Senhor como deveria. Não existe amor à causa de Deus, à obra de Deus como deveria. Mas, geralmente, alguém pode dizer assim: não, mas nós podemos servir a Deus com os nossos dons em diversas áreas. É verdade. Mas, geralmente, quando alguém vai abandonar uma obra específica, abandona aquela que faz no contexto da igreja local. Por que não abandona o emprego? Por que não abandona os estudos? Por que não abandona um cursinho? Mas vai abandonar justamente aqui. Aí a gente confunde as coisas. Devemos servir a Deus com os dons, com os talentos, onde Deus nos colocar. Mas devemos entender uma coisa: Deus é soberano. Ele nos chama para nós servirmos a Ele, para nós dedicarmos as nossas vidas a Ele, no contexto, no convívio da igreja local, com os nossos dons, com os nossos talentos, com dedicação, com esmero. E onde Deus nos mandar, onde Deus nos colocar, devemos ser uma bênção para a glória do nome dEle. Muitas vezes somos muito sensíveis ao sofrimento, somos muito sensíveis às aflições, qualquer coisa queremos desistir. Qualquer coisa deixamos de orar, deixamos de ler a palavra, deixamos de vir aos cultos. Ô irmãos, Deus nos chama a sofrer por Ele e pela sua causa. O Senhor disse para Gideão, quando tinha um grande número de soldados: diga aos covardes que voltem. E vários voltaram. Mas o Senhor pôde contar com homens valentes, que dependeram dEle, seguiram diante e foram vencedores. O Senhor continua chamando homens e mulheres valentes,
valentes são aqueles que confiam no Deus Todo-Poderoso e que estão dispostos a arriscarem as suas próprias vidas, a sofrerem pelo Senhor, a se sacrificarem pelo Senhor. O que você tem dado para o Senhor? Quais são os motivos, geralmente, dos seus sofrimentos? Eu volto àquela pergunta que fiz no início. Nós podemos ver, queridos irmãos, que muitas vezes sofremos por coisas que não é a vontade de Deus. Muitas vezes sofremos pela nossa própria desobediência. Pelo que mais sofremos? Pelo que mais nos esforçamos? Ao que você mais se dedica? Dedica seu tempo, suas forças, suas finanças. Ao que você se dedica mais? O Espírito Santo, ele compara a vida do cristão, no texto anterior ao que lemos, com um soldado, atleta e lavrador. Veja aí, versículo 4, diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Paulo antes chamou os cristãos aqui de soldados de Cristo. Nós somos soldados de Cristo. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos arregimentou, Ele nos chamou para nós servirmos a Ele, obedecermos a sua ordem. E a prioridade máxima da nossa vida deve ser agradar a Ele. Deve ser satisfazer a Ele, glorificar a Ele. Esse era o objetivo principal da vida do apóstolo Paulo. Da vida do próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, Deus que se fez homem e habitou entre nós. O objetivo maior da vida de Jesus, da obra de Jesus, era glorificar o Pai. Lá em João capítulo 17, ele vai dizer: Pai, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para realizar. Ele tinha dito para os discípulos, depois de ter conversado com a mulher samaritana, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, quando voltaram, disseram: mestre, come. Jesus disse: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que me satisfaz é isso. O que me satisfaz é isso. Mas Jesus também se satisfazia e tinha prazer em ver as nossas vidas. Ele já via previamente as nossas vidas. Ele mesmo predestinou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nos predestinou para Ele, e antes dele morrer, a Bíblia diz que Ele suportou a cruz, suportou a ignomínia, a vergonha pública, pelo gozo que lhe estava proposto. E qual era o gozo que lhe estava proposto? O gozo que lhe estava proposto, primeiramente, era glorificar ao Pai, realizando a obra que o Pai tinha dado para Ele. E o gozo desta obra era ver, irmãos, todos os eleitos salvos, resgatados pelo preço que Ele mesmo pagou. Era ver a mim e a você salvos, resgatados. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, o Espírito Santo, ele compara, além de comparar o cristão com um soldado, ele vai comparar também com um atleta. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Nós vivenciamos recentemente as Olimpíadas, e podemos perceber a preparação, previamente, antes das Olimpíadas, a preparação, o sacrifício de tantos, muitos nem puderam chegar lá, dedicando horas e horas de sua vida, renunciando tantas coisas, renunciando à alimentação, passeio, e se dedicando a isso. A vida cristã é uma vida, irmãos, de dedicação. Nós não podemos dar para Deus parte da nossa vida. Nós devemos dar para Deus tudo da nossa vida. Nós devemos amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Essa é a ordem de Deus para as nossas vidas. De que maneira eu me dedico a Deus? De que maneira eu me dedico à sua obra, à sua vontade? Ele também vai comparar a vida cristã a um lavrador, a um agricultor que trabalha. E aquele que é o primeiro que desfruta, participa dos frutos. Então, ele vai tratar aqui como um trabalhador. Não sei quantos dos irmãos aqui trabalharam na roça, né? Plantaram, tiveram oportunidade, talvez quando adolescentes ainda, jovens, ou outros já com a idade mais avançada. E nós sabemos que é um trabalho sacrificial, de ter que preparar toda a terra, limpar toda a terra, arrancar toco, preparar aquilo e plantar,
muitas vezes debaixo de chuva, debaixo de sol, é um trabalho sacrificial. A vida cristã envolve renúncia, a vida cristã envolve objetividade, a vida cristã, irmãos, envolve disciplina, dedicação e sacrifício. Não para alcançarmos a salvação ou nada da parte de Deus, nada, porque Ele já nos deu gratuitamente a vida eterna, mas para agradar a Ele, para glorificar a Ele, porque o amamos. Esse deve ser o objetivo da nossa vida. Quanto investimos do nosso tempo para a obra de Deus? Quanto você investe do seu tempo para a obra de Deus? Já pensou sobre isso? Quanto você investe dos seus recursos para a evangelização? Quanto você investe dos seus recursos, os recursos que Deus lhe dá para a evangelização, para que outros possam ouvir o Evangelho, para que a obra de Deus continue, para que a igreja de Deus se mantenha e o Evangelho continue sendo pregado? Quanto você investe na obra de Deus? Nós devemos servir a Deus com tudo o que Ele nos dá, e Ele nos dá bens, e devemos servir a Ele também com os nossos bens. Nós temos visto, irmãos, infelizmente, um número muito grande de pregadores aí, de falsos mestres, atacando a igreja constantemente, atacando a igreja, atacando aqueles que querem servir a Deus e contribuir fielmente, coloca todo mundo no pacote só, aqueles exploradores da fé, aí começam a distorcer textos bíblicos para que o povo de Deus não venha entregar os seus dízimos, não venha entregar as suas ofertas, não venha servir a Deus com os seus bens. E o povo de Deus, irmãos, muitos crentes, não sei os irmãos aqui, né, mas muitos crentes em muitos lugares estão só bebendo, bebe de um, bebe de outro, e vão sendo levados por isso. Nós necessitamos, irmãos, beber da palavra, beber das escrituras, sermos orientados, escutar o nosso pastor que prega de acordo com as escrituras, escute a orientação, escute a palavra, obedeça a palavra, viva para a glória de Deus. Cuidado para você também não ser envenenado por falsos mestres, que se multiplica, cada dia mais se multiplica os falsos mestres. Nós sabemos que existe uma divulgação muito grande do Evangelho, muita coisa que edifica, que abençoa na internet, muitos servos de Deus que utilizam as redes sociais, a internet de uma maneira geral, mas também tem muitos mensageiros de Satanás, que têm influenciado, enganado a muitas pessoas. Cuidado com isso, se encha da palavra, conheça a palavra, seja zeloso com aquilo que você escuta, tenha cuidado, seja um crente nobre como os de Bereia. Quanto tempo investimos em oração por salvação de vidas? Irmãos, nós necessitamos orar e suplicar a Deus por salvação de vidas. Nós não temos nenhum mandamento nas Escrituras dizendo, ore para que vidas sejam salvas. Nenhum mandamento. Nem aquele lá do Salmo 2, pede-me, eu te darei as nações por herança, os fins da terra por tua possessão. Aquele texto ali é um texto messiânico. Não está falando para nós orarmos por salvação de vidas. Mas existe, irmãos, algo implícito. Quando somos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, aquele que conhece a Cristo, que os seus olhos foram abertos pelo Senhor, pelo Espírito Santo, ele começa agora a ter compaixão dos perdidos, e ele começa a suplicar a Deus para que Deus salve vidas. Nós vemos o exemplo do próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 10, versículo 1, ele se referindo aos israelitas, ele disse que suplicava a Deus a favor deles para que eles fossem salvos. Suplicava por salvação de vidas. Suplicava. Você tem suplicado a Deus para que Deus salve vidas? Uma oração suplicante. Eu lembro quando chegamos lá na igreja, no bairro das Indústrias, e o culto de oração era esvaziado, irmãos. Era esvaziado. Tinha cerca de 120 pessoas na igreja, ao total. Culto de oração vinha 6, 7, 8. Culto de doutrina vinha um pouquinho a mais. Vinha 12, tinha vezes que vinha 15. Quando vinha 25, os irmãos, alguns oficiais ficavam felizes demais. E aquilo me angustiou bastante. Quando eu cheguei e vi aquela realidade,
Lá na Bolívia, nós tínhamos um culto de oração, era um dos cultos mais frequentados da igreja. E mede-se a espiritualidade, alguém já disse que mede-se a espiritualidade de uma igreja local, não é pelo culto de domingo à noite, é pelo culto de oração. E começamos a ver que tantos cristãos ali estavam frios espiritualmente, não tinham prazer na oração. E começamos a clamar a Deus, começamos a pregar sobre isso, e clamar a Deus para que Deus mudasse aquela realidade. Para que Deus pudesse conduzir o seu povo, despertar o seu povo, trazer arrependimento, quebrantamento, fervor espiritual. A igreja também era cheia de atividade todos os dias. Aí começamos a enxugar essas atividades que não tinham uma objetividade. E Deus começou a despertar o povo. Começou a vir 20 pessoas, começou a aumentar 30, 40, 50, 60, 70, 100, 130, 140, 150 pessoas. Deus foi salvando outros irmãos que trabalham à noite, não podiam vir, irmãos orando e dizendo assim, irmãos, chegava para mim, pastor, eu estou orando para que mude o meu horário de trabalho, para que eu venha para a igreja. Outros vêm para o culto de oração. Hoje nós temos o culto de oração e doutrina juntos, na quarta-feira. Eles vêm diretamente do trabalho, com o uniforme do trabalho, muitas vezes se troca lá no banheiro. Agora, recentemente, nós vimos, o culto começa às 7 horas, vai até às 8h40 da noite, e nós vimos que vários irmãos chegavam e não tinham jantado ainda, passavam em casa rapidamente ou vinham direto do trabalho. Aí agora começamos a preparar um cafezinho, um chazinho, um bolinho, biscoito. Olha, os irmãos que vêm do trabalho diretamente, passou em casa rapidinho, não deu tempo de comer, chega ali e coma, meu irmão, está preparado para você. Toda quarta-feira está lá preparado para esses irmãos, para estarem lá. Mas nós começamos a ver a sede dos irmãos, o desejo dos irmãos de estar na presença de Deus, de buscar a Deus fervorosamente. E começamos também a orar por salvação de vidas, para que Deus salvasse pessoas. E Deus, irmãos, foi despertando o povo a orar, fomos clamando a Deus, clamando a Deus. Os irmãos foram evangelizando, levando Bíblias para os seus trabalhos. Os irmãos foram convidando pessoas para a igreja, foram convidando várias pessoas para vir à igreja, para ouvir o Evangelho também. E Deus foi salvando vidas, louvado seja o nome do Senhor. Antes da pandemia, nós estávamos realizando 2 cultos, estamos para voltar agora com os 2 cultos, aos domingos. A nossa escola bíblica, no sábado, que antes tinha um grupo muito reduzido, eram 40 pessoas no domingo de manhã, hoje nós temos a escola bíblica no sábado à noite, e para a glória de Deus, a escola bíblica lá é lotada, irmãos. A igreja é lotada para a glória de Deus. O pastor Leonardo tem participado lá, já ensinou algumas vezes, e sabemos que é um despertar de Deus, e Deus foi abrindo a visão do seu povo. Deus foi salvando muitas vidas, resgatando, restaurando famílias, transformando famílias. Irmãos, nós necessitamos suplicar por salvação de vidas, clamar a Deus por salvação de vidas. E quando nós clamamos a Deus, irmãos, quem clama a Deus de coração, com compaixão na alma, querendo ver vidas salvas, não fica só na oração. Ele evangeliza, ele fala de Jesus, ele convida pessoas para vir à igreja, ele vai viver mais fervorosamente, ele não tem dificuldade de contribuir para a evangelização, porque ele ama essa causa, ele se dedica a essa causa. O que estamos dispostos a suportar por amor a Cristo e aos eleitos para alcançá-los, conforme a vontade soberana de Deus. O que estamos dispostos a suportar? Estamos muitas vezes, irmãos, em um despertamento da parte de Deus. E Deus nos ordena, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É necessário termos essa consciência. Aquele que necessita desse despertamento, desse renovo, e clamar e perseguir isso, pedir misericórdia a Deus, lamentar e chorar diante do Senhor, para que Ele nos exalte, para que Ele nos restaure, para que Ele nos renove, para que Ele nos use para a glória e louvor do nome dEle. Talvez você tenha passado lutas servindo a Deus, seguindo a Deus, que querem te fazer parar, que querem desanimar o seu coração. Não pare, não desiste. O Deus que te chamou para sofrer por Ele, Ele está com você todos os dias. Ele te encoraja, Ele te capacita. Ele não te deixou, não te desamparou. E Ele promete, não te deixarei,
nunca, jamais te abandonarei. Deus nos chama a sofrer por Ele e pela sua causa. Você está disposto a isso? Você está disposto a sofrer por Jesus? A dedicar e consagrar sua vida a Ele? Como você tem vivido? Quantos por cento você tem entrega da sua vida a Deus? Ele nos chama a entregar 100%. É uma entrega constante, é uma luta constante, mas uma luta que dá prazer. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, nas últimas palavras, já nas últimas palavras que ele expressa ali a Timóteo, ele diz, diante de tudo que ele passou, apedrejamento, apanhou em praça pública, passou fome, sede, nudez, desprezo, abandono, incompreensão, duras provações, lágrimas, humilhações. Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O combate é bom, irmãos. Combater com Jesus e por Jesus é maravilhoso. Sofrer por Ele é maravilhoso. Não desista. Siga em frente. Se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Vamos reinar com o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Os nossos sofrimentos terão fim. Então não desista. Siga firme para a glória do nome do Senhor. Vamos orar. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Eu quero chamar você também nesse momento a refletir diante do que Deus falou ao seu coração. Como você tem se doado, como você tem se entregado para o Senhor, como tem sido a sua vida como cristão. Você entende que você precisa pedir misericórdia, perdão a Deus, e pedir a Deus que Deus quebrante o seu coração, que Deus perdoe você, que Deus restaure você, que Deus vivifique você. É a oportunidade que Deus te dá nesse momento, e que Deus nos dá nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Se você puder ficar de pé um momento para orarmos ao Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Tu és um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de bondade. O Senhor que escolheu os que estão aqui, que são, Senhor, que foram predestinados por Ti, soberanamente foram escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo. O Senhor nos chamou para sofrermos por Ti e pela Tua causa, para nos dedicarmos completamente a Ti. Ó Deus Todo-Poderoso, rogamos a Ti que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quando nós olhamos para as nossas vidas, vemos que não alcançamos, que não chegamos, mas queremos chegar, queremos nos dedicar mais, queremos crescer nisso. Sabemos que só seremos perfeitos quando o Senhor nos aperfeiçoar de uma vez, quando partirmos daqui. Aqui não seremos, mas devemos perseguir isso, devemos perseguir essa vida. E eu rogo a Ti, Senhor, desperta-nos, Senhor, não deixa, Pai amado, que venhamos ser levados por essa avalanche de esfriamento, de indiferença, mas que o Senhor quebrante o nosso coração e leve-nos a viver para a glória do Teu nome, intensamente. Que venha, Senhor, um tempo de renovo, de vivificação sobre as nossas vidas, sobre o Teu povo, para a glória do Teu nome. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, aquele que tem estado preso, Senhor, ao esfriamento espiritual, mas que a Tua palavra que vivifica, que restaura a alma, que fortalece, venha fortalecer a vida do meu irmão, da minha irmã, venha renovar para a glória do Teu nome. Também suplicamos a Ti por aquele que tem enfrentado dúvidas, Senhor, ataques na sua fé, aquele Senhor que tem sofrido oposições, aquele Senhor que tem talvez por um momento se rendido ao desânimo, que receba a graça do Senhor, a graça que vivifica, a graça que restaura, a graça que renova, a graça que nos basta, a graça que é melhor do que a vida, que o Senhor venha derramar sobre nós. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos sentar, amados irmãos. Eu quero mais uma vez expressar minha gratidão a Deus por essa oportunidade, por poder estar aqui. Pastor Leonardo, muito obrigado pelo convite. Deus continue abençoando a amada igreja, os amados irmãos,
o pastor Leonardo, todos os oficiais dessa igreja, sua família também, os seus familiares, para a glória do nome dele.